Nesta apresentação, você terá a oportunidade de conhecer os fundamentos do .NET Framework. Então, nesta aula, você terá uma visão geral sobre o .NET Framework, como utilizar os tipos de valor, tipos de referência, como construir classes, fazer a conversão entre tipos e utilizar os operadores. Estes recursos são comuns entre outras linguagens como Java, Power Builder, C++, sabendo-se que a notação do .NET C# é muito parecida com outras linguagens. Então, o objetivo é fazermos uma visão geral sobre as ferramentas, os recursos e os principais aspectos da linguagem C#.NET. Temos então a nossa ferramenta de desenvolvimento. A ferramenta de desenvolvimento em questão é o Visual Studio 2005 ou superior. Você pode utilizar o Visual Studio 2008, 2010, inclusive 2002 ou 2003. São edições que nós temos do Visual Studio.NET. Podemos observar na tela que nós temos a barra de menu e a barra de ferramentas, onde permite acesso a alguns dos recursos disponíveis. Então, nesse caso, nós temos o exemplo de uma edição de um website, onde nós temos o Solution Explorer, a parte de propriedades, que ao clicar em qualquer arquivo, será exibida essa seção, qual você pode configurar, mudar a configuração de um determinado arquivo. Isso vai estar disponível de acordo com cada tipo de arquivo. E abaixo nós temos o Code Behind, ou seja, o código que está por detrás da página. Isso é um detalhe de ASP.NET, que não veremos neste momento. Temos também uma visão geral, né? Aqui eu mostro para vocês o Microsoft Developer Network. O Microsoft Developer Network permite que você tenha acesso através do site msdn.microsoft.com, que você tenha acesso à documentação das ferramentas da Microsoft, bem como linguagens e classes que são utilizadas comumente no .NET Framework. Então utilize esse recurso importantíssimo para que você consiga se identificar melhor com a linguagem, encontrar os recursos necessários para o desenvolvimento de suas aplicações, inclusive trocar conhecimento com desenvolvedores experientes. Entendendo um pouco melhor o .NET Framework, nós temos um recurso muito importante. Para entendermos melhor as aplicações, vejamos. Todo o desenvolvimento que nós tínhamos antigamente, ele era baseado em aplicações que, no mundo .NET, consideramos como aplicações não gerenciadas, ou seja, que não são gerenciadas por .NET. Então, a maioria das aplicações que encontramos ainda em nosso legado, que não são desenvolvidas em .NET, são aplicações que estão presentes no mundo não gerenciado. Então, por exemplo, nós temos aplicações que são desenvolvidas em Power Builder, Power Builder 9, por exemplo, em aplicações que usam componentes COM, como Visual Basic 6, componentes OCX, Delphi, usando VCL. Essas aplicações são entendidas por .NET como um mundo de aplicações não gerenciadas. Mas temos também as aplicações gerenciadas, que são gerenciadas por .NET. Então é possível você criar suas bibliotecas, utilizando .NET, utilizando os mesmos conceitos, como construção de executáveis e DLLs, para encapsulamento da sua lógica de negócio. O interessante é que suas aplicações web gerenciadas executarão sobre o runtime de ASP.NET, por exemplo, que executará, sendo esse runtime de .NET, executará sobre o Internet Information Service, que é uma aplicação não gerenciada. Então, o .NET facilita com que você execute sua aplicação sobre um runtime que ainda é não gerenciado. Se observar a estrutura do Windows Server 2008, observará uma tendência de migração para um mundo gerenciado, ou seja, cada vez mais você terá aplicações desenvolvidas utilizando o modo gerenciado, ou seja, utilizando .NET. Assim como você pode observar, por exemplo, no Office 2010, ele foi todo convertido para .NET. Grande parte do seu código, da sua estrutura foi convertida para .NET, utiliza-se de .NET para a execução das aplicações, fazendo com que, por exemplo, eliminasse VBA, Visual Basic for Applications, de dentro do Office, por exemplo. Temos também, como veremos, o uso de tipos de valor,
que podemos encontrar três tipos, definidos pelo próprio framework, no formato de enumerados, definidos pelo próprio usuário, ou seja, você pode definir o seu tipo de dado. Os dados definidos pelo framework podemos encontrar, né? Que tipos de valor podemos encontrar? Do tipo byte, onde temos um range de menos 128 até 127. Temos também dois tipos, onde eu tenho S de signed e byte, onde não está presente o S na frente, quer dizer o quê? Que não possui sinal, ou seja, eu só tenho números positivos. Então, voltando, eu tenho em system.byte, eu posso ter números negativos e números positivos, ou seja, números com sinal e sem sinal. Já quando é do tipo byte, eu só tenho números que são o quê? Números sem sinal, ou seja, que vai de 0 a 255. Observe também que nós temos o quê? Os identificadores, ou seja, aliases, né, que serão utilizados, que você pode utilizar durante o desenvolvimento. Então, eu posso tanto declarar uma variável cujo tipo pode ser system.byte ou a sua abreviação, sbyte. Assim como byte, eu posso declarar byte maiúsculo com B maiúsculo, que eu estarei referindo para system.byte, ou byte todo minúsculo, onde estarei relacionando com o alias de byte. Eu tenho também o uso de inteiro, 16 bits, inteiro de 32. Inteiro de 32 ele é muito comum ser usado em linguagens, onde eu uso a abreviação de int. Eu tenho unsigned int, onde o U identifica que é sem sinal. Temos também o uso de unsigned int 32, ou seja, o inteiro de 32 bits sem sinal, e int 64. O int 64 representa o long. Então, por exemplo, lá no Java, quando você estiver usando long, você na verdade estará usando o inteiro de 64 bits. Eu tenho single, onde eu represento float. Float ele permite com que você armazene números com suporte a ponto flutuante, assim como o double, onde o double ele possui uma maior precisão e um maior tamanho para armazenamento de números com suporte a ponto flutuante. Eu tenho também o decimal, o char, o booleano, comumente encontramos, onde sua abreviação é bool. Eu posso também criar variáveis do tipo ponteiro, onde o ponteiro pode apontar para o endereço de memória. Então, por exemplo, ponteiro é muito interessante. Normalmente, em aplicações de sistemas de informação, você não encontrará o tipo ponteiro. Mas se você utilizar o ponteiro, você pode utilizar o ponteiro, por exemplo, se você criar uma DLL ou referenciar e chamar diretamente um componente com, você pode fazer uma chamada que nós chamamos de pinvoke. A chamada de pinvoke permite com que você chame diretamente um componente, crie um método estático, né, similar ao que temos em Java, e consiga chamar diretamente esse componente C++. Então, por exemplo, uma experiência que eu tive foi invocar um método e nativamente utilizar C# para chamar esse método. Então, para isso, eu tive que fazer uma referência a um ponteiro presente, passando uma variável como referência e utilizando esse tipo de variável, que é o ponteiro, para que eu conseguisse pegar o conteúdo daquele ponteiro, ou seja, para onde ele estava apontando. E onde ele estava apontando, o conteúdo tinha uma string. Então eu utilizei o system.intptr para guardar o ponteiro e, enfim, a partir do ponteiro, pegar o conteúdo da variável que estava declarado em C++. Eu tenho também o system.datetime, onde permite armazenar datas com suporte data e hora, né? Eu tenho também aqui os tipos definidos pelo usuário, ou seja, eu posso criar uma estrutura, a partir da estrutura eu posso declarar o meu tipo de variável. Agora, vamos entender melhor. A estrutura permite que crie as minhas variáveis, ou seja, eu consiga armazenar, né, dentro do que chamamos de monte.
né, nós temos dois conceitos, o monte e a pilha. Então eu consigo criar estruturas, né, ou seja, uma estrutura ela vai ser composta como podemos ver, né, ou seja, eu declaro uma estrutura, ela tem um nome e ela tem os seus atributos, né, no caso o código e o nome. A diferença de uma estrutura para o que veremos, né, para uma classe, é que a estrutura armazena no monte e a classe ela armazena na pilha, ou seja, o objeto é armazenado na pilha. Vamos entender um pouco mais. Então a estrutura, voltando rapidamente, a estrutura ela permite, né, com que você tenha o uso dela quando você tiver necessidade de armazenamento em curto espaço de tempo e que faça uso de pouca memória. Então, por exemplo, imagine que você está trabalhando com um armazenamento dessa estrutura para algum cálculo matemático, para algum trabalho que seja rápido o seu processamento. Então, os dados contidos nessa classe serão armazenados diretamente no registrador da sua máquina, né, no registrador do processador da sua máquina. Já a classe, o que ela armazenará? Quando declararmos uma classe, ela armazenará somente o ponteiro dessa classe na memória, no, no registrador, e, enfim, armazenar o ponteiro para memória, para localização do objeto que está guardado na memória. Vamos então ao enumerado. O enumerado permite com que você faça o quê? Declarando um enumerado, por exemplo, estou declarando aqui um enumerado onde identifico o tipo de pessoa. O tipo de pessoa pode ser pessoa física ou jurídica. Então aqui eu consigo utilizar o enumerado para questionar uma lógica, por exemplo. Poxa, ao invés de eu ficar questionando se é 1 ou se é 2, eu vou perguntar, é pessoa física? É pessoa jurídica? Se for pessoa jurídica, faz isso. Se for pessoa física, faz aquilo. Então isso facilita com que, ao longo dos questionamentos que são feitos na nossa lógica, ou seja, ao longo da imposição das condições que nós colocamos dentro de um método, né, presente em uma classe, você pode identificar facilmente do que se trata aquela lógica. Agora, nós temos também tipos por referência. Então, por exemplo, nós temos classes cujo armazenamento da sua referência é feita em um ponteiro. Então, por exemplo, quando eu declaro a instância de um system.object, né, ou seja, de um object, ele vai armazenar um ponteiro que, sua vez, vai apontar para algum lugar. E nesse algum lugar, ou seja, na memória principal lá, você vai ter o conteúdo dessa variável, ou seja, dessa referência. Então, por exemplo, uma string, eu tenho string builder para criar textos dinâmicos, de array, de streams, de exceções, né? Então, por exemplo, quando eu quero criar o meu tipo por referência, eu posso criar o meu tipo de referência, assim como eu posso criar o meu tipo por valor, que é uma estrutura, que é representada por uma estrutura. Quando eu estou criando uma estrutura, eu estou criando um tipo por valor. Ou seja, a diferença essencial diretamente para o compilador entre uma estrutura e uma classe é o seu modo de armazenamento. Se eu estiver criando uma estrutura, eu vou estar armazenando tudo em um único local. Pense assim, se eu estiver utilizando uma classe, eu estou armazenando numa região de memória que, armazenando somente seu ponteiro numa região de memória, e onde ele estará guardando em outra região de memória a instância daquela classe. Então, por exemplo, aqui eu declaro a classe de uma pessoa, né? O que diferenciou uma pessoa declarada como estrutura e como classe? Podemos observar que é somente o termo que diferencia. Então, mudando o termo de classe para estrutura ou de estrutura para classe, você está mudando o quê? A forma como ela é armazenada e gerida pelo framework, pelo .NET Framework. Então, se eu quiser criar uma instância de uma pessoa, o que eu faço? Pessoa, nome da variável igual new pessoa. Por exemplo, nome da classe, nome da variável, recebe uma nova, ou seja, new pessoa, ou seja, nova instância da classe pessoa. Em seguida, nós temos a construção das classes. Como é que eu faço a construção das classes? Como é que eu crio essas classes?
né? Um dos conceitos para a criação de classes é interessante que a gente utilize, né, o conceito de herança. Ou seja, a herança permite com que você construa uma classe, né, qualquer, e outras classes possam tirar proveito do que já fora construído na classe pai, né? Ou seja, a herança ela representa a relação de pai para filho, ou seja, onde os filhos herdam as características do pai. Então, por exemplo, física herda a característica de pessoa. Então, por exemplo, quando eu estiver declarando em C Sharp.net, eu aqui, nesse momento, estou declarando nessa linha uma pessoa, ou seja, estou declarando a classe que representa os dados de uma pessoa. Agora, existem especificidades que estão presentes somente em pessoa física. Então, tem sentido eu criar uma classe que represente uma pessoa física e estenda as características gerais de uma pessoa. Assim como eu tenho na declaração de uma classe, eu tenho aqui a pessoa jurídica, que por sua vez estende as características comuns de uma pessoa. Então, mais uma vez, a herança permite com que você construa classes a partir de classes existentes, onde essas classes que foram construídas a partir de outras classes estendam as características dessas classes que foram criadas. Então, por exemplo, pessoa física estende as características de pessoa. Pessoa jurídica estende as características de pessoa. Então, essa representação na notação ML é utilizada para representar uma notação de herança. Então, vamos lá. Eu tenho também as interfaces. O que muda em uma interface? Em uma interface, interessante que a interface ela não define a lógica, ela define somente, né, ou seja, ela é como se fosse uma classe que não tem lógica dentro dela, só tem a definição de um contrato, ou seja, é como se fosse uma classe que somente contém métodos. Ela, nesses métodos não contém lógica alguma. Então, uma interface ela também pode ter a mesma característica, né, de uma classe, ou seja, eu posso declarar uma interface e fazer com que a minha classe implemente os métodos dessa interface. Agora, a diferença essencial, além disso, é o que? Quando eu implemento uma classe, ou seja, declaro a implementação de uma classe, eu tenho que necessariamente, né, para estar condizente com uma restrição imposta pelo compilador, eu tenho que implementar os métodos. Como assim? Eu tenho que declarar os métodos presentes na interface. A partir do momento que eu implemento essa interface, eu tenho que declarar os métodos presentes nessa interface. Então, esses métodos me permitem que eu os implemente. Se eu quiser, eu posso colocar nada dentro desses métodos, mas eu tenho que declará-los conforme o padrão de linguagem que nós veremos. Então eu tenho aqui a implementação de interface tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Voltando aqui na herança, eu tenho o mesmo conceito, a mesma anotação, ou seja, nós sempre utilizamos os dois pontos para declarar que estamos estendendo de alguma classe ou implementando de uma interface. Então, por exemplo, temos interfaces presentes no framework, onde alguns das nossas classes implementam essas interfaces para a definição de comportamento. Então, por exemplo, eu posso dizer que um objeto é comparável, ou seja, uma classe ela é comparável, ou seja, a instância dessa classe em questão que nós estivermos implementando essa interface, ela é comparável com outras classes. Então, posso usar iComparable, por exemplo. Ou dizer que ela é descarregável, usando iDisposable. Posso dizer que ela tem possibilidade de conversão, ou seja, usando a interface iConvertible. Eu posso dizer que um objeto é clonável, utilizando a interface iClonable, implementando seus métodos. Posso dizer que ela é igual a uma instância de uma classe é igual a outra, mas desde que essa classe implemente a interface iEquatable. Então, por exemplo, aqui, eu tenho também um outro conceito muito interessante, que é o que? Os partial classes. O fato de você criar classes parciais, diferente do que você encontra no Java,
no .NET tem uma característica muito interessante que foi introduzida no .NET Framework 2.0. A utilização de partial classes permite com que você crie arquivos separados, né? Arquivos separados, declarando na frente do termo class, se você declarar partial, o que vai acontecer? Vai garantir com que você consiga que dois desenvolvedores, por exemplo, consigam implementar uma única classe ao mesmo tempo. E aí, quando o compilador obter o conteúdo desses arquivos e identificar que essas classes são parciais, ele vai fazer a unificação do conteúdo e criar uma única classe, né? Então isso é uma vantagem em relação ao Java. O Java não tem essa característica. No Java, o conceito básico é o quê? Cada classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. Então, por exemplo, se eu tivesse declarado lá no Java, eu teria que ter declarado, ao invés de arquivo 1.cs, minha classe parcial. Ou seja, ficaria minha classe parcial.java, né? Então, nesse caso, não é possível. Aí eu tenho também a conversão entre tipos, onde eu posso usar a classe convert. Eu posso usar, por exemplo, se você estiver usando Visual Basic, você pode usar uma notação que já vem desde Visual Basic 6, que é a notação chamada ctype. No nosso caso, eu posso fazer o cast direto, assim como em outras linguagens como Java, né, C++, fazendo cast. Posso também utilizar em cima de um determinado tipo, né? Por exemplo, se você estiver utilizando a abreviação lá de int, você pode declarar int.toString, né, ou inteiro, ou pode executar int.parse e fazer o parse de um determinado, ou seja, a conversão, né, a análise e conversão para um determinado tipo. Nós temos também os operadores. Os operadores permitem que você faça multiplicação, adição, né, ou você consiga fazer cláusulas tipo e, ou, né, exclusivo ou exclusivo. Então você consegue, assim como em outras linguagens, ter essa notação também aqui, né, similar no Java e no C++. E, enfim, quero concluir que o .NET Framework inclui um largo número de tipos de dados definidos que podem ser diretamente usados, como vimos, como o byte, né, o inteiro, o long, né, que na verdade é representado pelo inteiro de 64 bits. Né, você pode criar seus próprios tipos de dados utilizando estruturas, diferente do que encontramos no Java, onde você só consegue declarar classes. Enumerados melhoram a compreensão, ou seja, a leitura do código. Ao invés de você ficar dizendo if1, if2, é melhor dizer if enumerado tal ponto, tipo pessoa, né, jurídica, se não tipo pessoa física, né. Agora, tome muito cuidado na hora, isso é válido para qualquer linguagem, tome muito cuidado na hora de utilizar os operadores. Se você esquecer de colocar um parênteses devido, ou seja, fora do lugar que deveria estar, pode gerar, por exemplo, no caso de um cálculo, gerar um cálculo equivocado, né? Ao invés de ter priorizado uma soma, ter priorizado uma multiplicação e gerado um resultado equivocado, né? Errôneo. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar na nossa primeira aula, e aí veremos mais à frente, né, sobre a questão dos recursos de input e output. Obrigado, até a próxima.